Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez pelo nosso canal. Espero que esse canal, que as mensagens que têm sido colocadas, tenha abençoado sua vida, porque este é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E hoje eu quero falar com você, quero abençoar sua vida através da palavra de Deus e espero que também você, ao ser abençoado ou abençoada, possa também abençoar outras vidas, compartilhando essa mensagem, ajudando outras pessoas a também receber a porção da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre lidando com as adversidades da vida. Para tanto, eu quero ler a palavra de Deus que está registrada em Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 13, que nos diz o seguinte: Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito com todas as circunstâncias que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas são palavras de Paulo à igreja de Filipos, mostrando como lidar com as adversidades da vida. Você pode passar por provações, aflições, sofrimento, tribulações. Tudo isso faz parte da adversidade. E eu fui pesquisar no dicionário Aurélio a definição da palavra adversidade. E lá eu encontrei a seguinte definição: contrariedade, infortúnio, aborrecimento, revés, calamidade. Ou seja, segundo essa definição do Aurélio, e segundo o texto que li da palavra de Deus, ninguém está imune a passar por essas situações. Ninguém está imune a passar por adversidades. Mas tem um detalhe: Jesus prometeu isso na palavra dele. Eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo, e vós também vencereis. João 16, versículo 33. Não se engane, não tente achar que tudo está bem. Durante a nossa vida, neste mundo, nós vamos passar por adversidade. Mas a pergunta que eu quero fazer para você refletir e quero te ajudar aqui através dessa mensagem: você sabe lidar com as adversidades? Ou como você lida quando as adversidades chegam em sua vida? Ou então, o que é preciso para superar as adversidades? Como eu já disse, a adversidade é tudo aquilo que é desfavorável, é a infelicidade, é o infortúnio, ou seja, são acontecimentos inconvenientes e impróprios. Todas as pessoas, como eu já disse, estão para passar por elas. Pode ser pobre, rico, pessoa nova, mais velha, sem exceção. Criança vai passar por adversidade. Tem um momento na vida, não importa. Também o seu grau de espiritualidade. Ah, eu sou crente, eu sou um servo de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo na igreja. Poxa, por que eu estou passando por adversidade? A Bíblia, ela nos traz alguns textos mostrando que isso é para todos nós em algum momento passarmos. Isaías vai falar isso sobre Jesus. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca.
como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Ou seja, Jesus passou por isso. Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinho e o puseram sobre sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetada. João 19, de 1 a 3. Percebe? Eu estou falando de Jesus. O próprio Senhor Jesus passou por adversidade, passou por aflições. Agora, o importante, que ele também nos deixou muitas lições, é saber passarmos por essas aflições, é saber passarmos por adversidades. E é isso que eu quero compartilhar aqui. Quando eu passo por adversidade, eu aprendo que eu sou dependente de Deus, assim como você. João 15:5 vai dizer isso. Eu sou a videira, vós sois o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, quando eu passo por adversidade, eu aprendo que eu sou dependente unicamente de Deus, porque eu sou parte da videira. Eu estou na videira que é Jesus, estou ligado nela. E se eu assim tiver, eu vou passar por adversidade, mas eu vou saber sair dela também. Segundo, eu preciso reconhecer a minha fragilidade. E a minha fragilidade não é sinal de fracasso. Filipenses 4, de 11 a 13, que foi o texto que eu li, nos ensina isso. Paulo vai dizer isso: sei passar necessidade, sei passar fome, escassez, tendo muito, não tendo nada. E outros textos na Bíblia você pode ler sobre o apóstolo Paulo, de situações adversas que ele passou. Mas ele reconhecia a fragilidade dele. Ele reconhecia a dependência dele em Jesus. E é isso que faz toda a diferença quando eu passo por adversidade. É saber que eu sou dependente de Deus. É saber que eu sou frágil. E isso não significa que eu estou fracassando. Uma outra coisa que a adversidade me ensina, que as circunstâncias dela me conduz mais para perto de Deus. Eu posso passar por doença. Isso vai me levar mais para perto de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Está registrado lá no livro de Isaías 38, versículo 1 e 2. Na doença, Ezequias, quando soube que ia morrer, orou a Deus, clamou a Deus, e Deus ouviu a oração dele. Então, na doença, me conduz também mais perto de Deus, e a doença é uma adversidade. Também na luta contra os nossos inimigos, 1 Crônica 20, versículo 3 e 4, vai falar isso. Davi, ali no momento de luta contra os inimigos, mas também naquele momento, ele sabia que ele estava sendo conduzido por Deus. Não sei quais são os seus inimigos, não estou falando aqui de inimigos humanos. Você pode ter aí uma doença, é um inimigo. Você pode estar passando por um desemprego, considere isso como um inimigo. Então, no desemprego, Lucas 16, 3 e 4, a preocupação de um administrador ali naquele momento. Você pode ler o texto, fala também no desemprego, nas necessidades espirituais, procuramos mais a Deus. Nem sempre conseguiremos nos livrar das adversidades, mas elas nos conduzem a Deus. Quanta pessoa passa por adversidade nesse mundo? Eu quero apresentar aqui também alguns personagens bíblicos que passaram por adversidade, mas souberam
sair dela. Moisés, lá em Êxodo 3, 15 e 18, vai falar sobre isso. Moisés, ali no momento de travessia com o povo naquele deserto, situações totalmente adversas, foi um momento de adversidade. Gideão também está registrado lá em Juízes 6, versículo 15. Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5. Paulo, como eu já citei ele no livro de Filipenses, há um outro texto que ele vai dizer assim: mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Paulo clamando ao Senhor quando ele no texto diz que tinha um espinho na carne. E Deus ali fala para ele que ele era forte na vida dele. Quinto lugar, as adversidades não nos impede de sermos usados por Deus. Sabia disso? Às vezes é na adversidade que você vai ser usado por Deus, porque você vai estar passando pela adversidade, mas você vai estar mostrando para as pessoas a sua força, a sua garra, a sua confiança em Deus. Quantas situações você já deve ter ouvido como testemunho de que você vai no hospital visitar uma pessoa que está lá no leito da morte, desenganado pelos médicos, e quando você chega lá, você é fortalecido através daquela pessoa. Aquela pessoa, mesmo estando ali naquele ambiente, naquele local, sabendo que vai morrer, mas tem uma fé, tem uma confiança em Deus, e passa isso para você e para mim. Então veja, até nas adversidades eu posso ser usado por Deus e você também. Eclesiastes 3, versículo de 1 a 8, vai nos ensinar algo muito importante sobre a adversidade. Lá o texto diz assim: tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E ele vai citando várias situações: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de chorar, tempo de rir. Depois você pode ler esse texto, Eclesiastes capítulo 3. Você vai ver que o próprio Senhor Jesus passou por adversidade, que Deus nos ensina que tudo tem uma ocasião certa. Então eu não sei qual é o momento da sua vida. Eu não sei se você está passando por uma adversidade. E nem sei qual é esse tipo de adversidade. Talvez você possa falar para mim ao ouvir essa mensagem. Você pode expressar esse sentimento. É porque ele não sabe o que está acontecendo comigo. Como há um ditado popular, né? Ele não está na minha pele. Ele não sabe. Eu queria ver se ele estivesse no meu lugar, se ele suportaria tudo isso. Eu sei que é difícil passar por uma adversidade, seja ela de que natureza for, financeira, doença, desemprego, perda de um ente querido. E quantas adversidades passamos por esse período de pandemia. Morte de nossos entes queridos. Eu perdi ente querido. Talvez você que está assistindo essa mensagem também perdeu. O momento que estamos vivendo politicamente no nosso país é uma adversidade. Há aquela insegurança. O que vai ser a partir do ano que vem no próximo governo? Isso pode se transformar numa adversidade na minha e na sua vida. Mas a palavra de Deus que eu li aqui diz, Jesus dizendo isso: tende bom ânimo, eu venci e você pode vencer. O que eu tenho que entender e ter isso na minha mente, no meu coração, eu quero compartilhar com você. O importante no período, no momento da adversidade, é não fracassar, é não se derrotar,
é não se sentir derrotado. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre o inventor da lâmpada, Thomas Edison, você vai ver a história dele. Ele testou mais de 600 vezes antes de inventar a lâmpada, segundo consta na história dele que está nas redes sociais. Ou seja, ele experimentar 600 fracassos para depois dar certo. Se te desanimares em tempos de dificuldade, será fraco. Provérbios 24:10 fala isso. Jamais devemos ignorar as adversidades, mas saiba, porém, que você tem grande chance de superá-las. Depende de você. Nenhum homem vem a esse mundo com a missão de ser derrotado por um fracasso, por uma situação, por uma adversidade. Porque Deus também vai citar isso na sua palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus e são chamados para seu decreto. Romanos 28:8. Então, como passar pelas adversidades? Como lidar com elas? Paulo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Eu quero apresentar aqui algumas razões também por que passamos por adversidade. Primeira razão que eu passo por adversidade é que Deus tem todo o poder. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Isaías 26:4. Então, o que eu posso fazer quando eu passar por adversidade? Eu lembrar que Deus tem todo o poder. Eu lembrar que Deus nunca nos abandona. Salmo 9:10. Eu lembrar que Deus cuida de mim, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, pois Ele tem cuidado de mim. 1 Pedro 5, versículo 7. Eu preciso lembrar que Deus me protege. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Provérbios 30, versículo 5. Eu preciso lembrar que Deus endireita a minha vida. Provérbios 3, 5, 6. Eu preciso lembrar que Deus é fiel. E eu preciso lembrar que Deus é bom. Se eu, ao passar por adversidade, estiver no momento de adversidade, eu crer, eu confiar e eu me lembrar dessas situações, Deus tem todo o poder. Deus nunca nos abandona. Deus cuida de cada um. Deus nos protege. Deus endireita a nossa vida, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Então, quando surgires as adversidades em sua vida, em quem você vai confiar? É essa pergunta que eu quero deixar para você nessa mensagem. Ou quem você vai entregar, a quem você vai entregar as adversidades da sua vida para serem cuidadas? Talvez você possa procurar outros meios, outros caminhos para que cuide das suas adversidades. Mas lembre-se, só existe um que pode cuidar da minha e da sua adversidade. Jesus. Somente Ele pode salvar você das adversidades, porque Ele traz paz, porque Ele traz alegria. É isso que Ele falou na palavra dele, é isso que Ele continua falando para mim e para você. E que Deus possa abençoar a sua vida, e que esta mensagem, ao você ouvi-la, você possa entender, compreender que lutas eu e você teremos, adversidades eu e você passaremos, mas em quem você vai confiar? Ou a quem você vai confiar as suas adversidades, as suas lutas? Lembre-se, Jesus, único e suficiente Salvador.
Há um texto na Bíblia que deixa isso muito claro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que eu quero deixar para você através dessa mensagem. Que Deus possa te abençoar e que você possa procurar descanso, a paz que excede todo entendimento na palavra de Deus, e que você possa entregar a sua vida para que seja cuidada por Jesus. Em nome dele que eu falo isso para você. Deus te abençoe. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor